Pode, senhor, irmãos. Pode se assentar. Tome seu assento. Que maravilha. Olha, agradecer nunca é demais. Então eu quero louvar a Deus mais uma vez por estar aqui com vocês em Rondônia e nós juntos meditarmos numa porção da sua palavra. Eu vou ter mais uma oportunidade durante o período da tarde, antes de eu partir, para viajar para outro estado. Então eu vou fazer meus agradecimentos para os líderes que estão aqui, para os irmãos que irão pregar. Então, como à tarde eu tenho mais um período, eu faço um agradecimento melhor. Irmãos, como eu disse ontem, nós estamos num seminário para jovens. Eu acho, eu não tenho tantos anos assim viajando, mas nesse pouco tempo que tenho, eu não conheço de fato um evento no molde do CBJOC, que não é congresso, ou retiro de carnaval, algo do tipo. O propósito aqui do CBJOC é nós mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Eu disse isso ontem, vou repetir agora pela manhã, porque ontem as caravanas ainda não haviam chegado. Então provavelmente vocês não sei se ouviram falando que eu não quero descaracterizar o CBJOC. Então, se fosse como eu tive a oportunidade de pregar no Almadeiron, ou também aqui já tive a oportunidade de pregar na Madivil aqui em Vilhena, são trabalhos diferentes, com propostas diferentes, são congressos. Aqui não, aqui nós estamos num seminário, então eu sou obrigado a explicar um pouco dos textos sagrados. Então a expectativa do CBJOC, ela deve ser voltada para o ensino. É claro que eu também aqui não vou trazer para vocês um ensino excessivamente teórico. Não é um simpósio, nós não estamos aqui numa academia teológica. Mas eu acho que temos uma necessidade de levarmos o texto um pouco mais devagar. Então, eu estava lá no hotel essa manhã e pensando no que eu poderia pregar para vocês. Tem mais 2 períodos, um bom horário para poder falar. Então eu vou aqui, só nesse período da manhã, eu acho que eu vou dar prosseguimento ao raciocínio que nós começamos ontem. Então ontem eu falei sobre Pérgamo, hoje eu vou falar sobre outra igreja e quero fazer um convite para você, antes que eu esqueça. No dia 3 de maio, qual dia, irmãos? 3 de maio. Vai estar, eu não sei se vocês gostam, mas eu recebi um convite, fiquei muito feliz, me senti privilegiado. Temos um pastor, carinhosamente nós chamamos ele de reverendo, que é o reverendo Marcelo Oliveira. Ele é do estado de São Paulo e hoje ele ocupa a 17ª cadeira da Academia de Letras Evangélicas. É hebraísta, escritor de vários livros até importantes que se esgotaram, ficaram conhecidos, e ele me convidou para fazer uma live com ele. Então eu me senti muito honrado por um homem da questão da importância, na Academia Teológica do reverendo Marcelo Oliveira, me convidar para poder participar de uma live, e eu estarei falando sobre a igreja de Tiatira, versículo por versículo. Então, se você quiser participar, no dia 3 de maio, se não me falha a memória, será às 10h30 da noite. Então você que faz faculdade, você que tem culto, já estará em casa. E aí, se você quiser participar, é só acessar lá no Instagram. E aí, se você não me segue no Instagram, para você procurar lá, você coloca assim, o pregador mais gato do Brasil. Vocês são tudo invejosos, vocês dão risada com a inveja. Aí você me segue lá. Outro pedido que eu ia fazer para vocês, antes de nós meditarmos aqui na palavra de Deus, é que algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando se poderia tirar foto. Você não só pode, como você deve. Eu sou seu irmão em Cristo.
Só que, infelizmente, depois do culto da tarde, eu não vou poder estar com vocês, porque eu saio daqui já partindo para Cuiabá para poder pegar um voo lá e ir para o Nordeste. Então, o único horário que eu vou poder ter para poder bater fotos, caso você queira, será no final do período da manhã. E aí eu vou atender todo mundo que quiser, não tem problema nenhum. A gente é crente, não é artista, diga glória a Deus por isso. Okay? Somos irmãos em Cristo. Então, se você quiser, vai lá me dá essa moral. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Vocês estão animados mesmo, vocês, né? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. À tarde a gente parte para um outro assunto. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ficar em pé, como o pastor ensina? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara o que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante de Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Portanto, lembra-te daquilo, versículo 3, que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Pode se assentar. Vamos lá. Só recapitulando, porque como eu vou dar prosseguimento no mesmo assunto, e eu sei que muita gente não esteve aqui ontem, então eu vou aqui só recapitular alguns pontos, para nós ainda entrarmos aqui em Sardes e todo mundo ter uma compreensão legal e depois mergulharmos na palavra de Deus. Eu dizia ontem aos irmãos que a localidade do Arco Menor da Ásia é uma estratégia importantíssima no que se refere à propagação das mensagens das cartas. Acrescento aos irmãos hoje pela manhã que quando você recebia uma carta para uma igreja, inclusive aquelas que Paulo escreve, os demais apóstolos, só que os apóstolos que nós chamamos de cartas universais, né, ou católicas no uso da palavra universal, eles escrevem para um público mais geral. No caso de Paulo, por exemplo, assim como no caso de Apocalipse, as cartas são endereçadas para lugares específicos. Então Paulo escreve, por exemplo, para Roma, Corinto, Galácia, Filipos, Éfeso e assim sucessivamente. E aqui nós temos o mesmo padrão. O que acontecia, o que nós acreditamos, é que no recebimento destas cartas, elas eram lidas de forma pública. Então a pessoa pegava a carta e as lia, e o público no geral as ouvia. Então, como eu disse ontem que ali você tinha uma rota comercial importante, também acrescento um dado que não havia dito ontem, que o Arco do Menor da Ásia, naquele período, tinha uma riqueza cultural maior do que Atenas e Roma, até mesmo na filosofia, ok? E também na religião. Então, como era um ponto muito vital, muito importante, e que havia um giro de pessoas gigantesco, a propagação das cartas chegaria com mais velocidade. Também recapitulo os irmãos
que disse que a apresentação de Cristo sofrerá variações, né? E frisei ontem, inclusive, a questão da espada na boca de Cristo, descrita em Pérgamo, como também disse em Tiatira que os pés são de latão reluzente, e em Sardes você tem a questão das estrelas nas mãos de Cristo. Também pontuei aos irmãos que você tem a questão das divisões das igrejas, que nós a damos, mas não é para levar na literalidade. E diz que são 7 igrejas, e dividimos essas 7 igrejas em 3 blocos, ou 3 grupos, melhor dizendo. Então você tem o grupo das chamadas perfeitas, você tem aí Esmirna e Filadélfia, são igrejas que não recebem repreensão. Você tem 2 igrejas imperfeitas, Sardes e Laodiceia. Nós lemos aqui os versículos de Sardes, você vê que Cristo não pontua em Sardes nenhuma característica positiva, só negativa. E você tem 3 igrejas que são mistas, Pérgamo, Éfeso e Tiatira, que tem qualidades e erros que são demonstrados por Cristo. Como eu disse para vocês não podem levar na literalidade isto, tá? No sentido último do adjetivo, como se de fato elas fossem só perfeitas, só defeituosas e só equilibradas. Mas é o que Cristo está tratando para aquele momento, ok? E propus para os irmãos também ontem uma divisão tríplice, lembrando que você pode dividir as cartas em 7 partes, mas eu pontuei só 3, porque fica mais fácil de todo mundo entender e aplicar isso para o seu dia a dia. Então nós faremos essa divisão aqui em Sardes, para entendermos o que Sardes tem, que assim como Pérgamo ontem, recai bem para a igreja contemporânea, a igreja do momento. Então, se para Pérgamo Cristo tem uma espada afiada de 2 fios, para Sardes ele tem os espíritos e as estrelas nas mãos. Só que como eu entendo essas estrelas nas mãos e a ênfase de Cristo para Sardes, que aparentemente, segundo o texto sagrado, está vivendo um engano, está vivendo enganando-se a si mesma, no sentido de que ela acha estar viva, mas na verdade Sardes está morta. Então, de qual é o ponto de vista de alguém achar estar vivo e no mesmo momento estar morta? Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Então você tem aí um sentido paradoxal. Sardes se acha em vida, enquanto Deus está olhando para a igreja e está dizendo: não, você só tem nome de que está vivo, mas na verdade você está morta. Então o único jeito de nós entendermos melhor o que está acontecendo em Sardes é nós levarmos o contexto da cidade. Eu não sei se vocês lembram ontem na explicação que eu estava dando, mas eu vou aqui recapitular para os irmãos que não estavam aí no trajeto de viagem de vinda para cá, que todas estas apresentações de Cristo, elas não estão destoadas, elas têm um motivo, um princípio, um foco, que no caso ela pode estar vinculada à religião da cidade, à questão cultural e também ou histórica. E para Sardes você tem uma questão aí religiosa. O que tinha em Sardes, pastor Carlos? Sardes é uma cidade que está com um templo enorme, mas esse templo é inacabado, ele não foi concluído, que é um templo dedicado a uma deusa chamada de Ártemis. Essa mesma deusa Ártemis, não Artemis, tá? Ártemis, é uma deusa adorada pelos efésios. Se você se lembra lá no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, quando chega em Éfeso, você tem uma proclamação pública, uma devoção muito intensa à deusa Ártemis, também chamada naquele texto de Atos dos Apóstolos como a deusa mãe, rainha dos céus ou algo do tipo. E em Sardes você também tem um templo, só que este templo é inacabado. Em Éfeso o templo é tido até hoje como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e no templo de Sardes não compõe essas 7 maravilhas do mundo antigo, porque é um templo inacabado. É curioso que a deusa Ártemis, ela sofrerá uma mutação,
Uma mutação em que sentido? Se você for estudar a mitologia grega, você perceberá que a deusa Ártemis, chamada pelos romanos de Diana, é uma deusa que ela tinha algumas características. Dentre elas, primeira, era uma deusa caçadora. Segundo, punidora das mulheres ofensoras, das mulheres, e auxiliadora no parto. A característica de Ártemis era uma mulher, uma deusa com bastão na mão, acompanhada de animais selvagens. Esta é Ártemis. Eu não estou contando a história de Ártemis, mas só dando aí uma pontuação nas suas características. Mas quando você vai para o período do Novo Testamento, alguns arqueólogos, fazendo as suas escavações, descobriram estátuas da deusa Ártemis. E essa deusa Ártemis, que você vê nas estátuas descobertas, nas escavações, elas não têm nada a ver com a deusa que você acabou de ouvir e que eu descrevi para vocês. Pelo contrário, essa deusa aí, com bastão na mão, acompanhada de animais selvagens, punidora das mulheres ofensoras e também auxiliadora no parto, na verdade ela passa a ser uma mulher com um vestido com vários símbolos místicos e dotada de mais de 10 seios espalhados no corpo. Então você tem uma mulher que é a mesma deusa, mas com características diferentes. E acrescento também a vocês, os romanos, eles tinham este hábito. Então quando você olha o panteão romano, o que você descobre lá no panteão romano? Que os deuses romanos sofrem adaptações. Então na mitologia romana você tem deuses asiáticos, você tem deuses africanos, você tem deuses gregos e você tem deuses romanos. Então os romanos pegavam os deuses de outros povos, agregavam a sua mitologia, trocavam o nome desses deuses e às vezes também o poder era alterado. Então a deusa Ártemis, que era uma deusa selvagem, ela passa a ser a deusa da agricultura na mitologia romana, e também o seu nome passa a ser adaptado como Diana, rainha dos céus, deusa mãe e deusa da fertilidade. Por isso ela tem muitos seios espalhados no corpo. Então quando você vê na antiguidade deuses, ou deusas melhor dizendo, que tinham seios muito grandes ou muitos seios, tinha a ver com a questão da fertilidade. Por que isto é importante? Porque em Sardes, antes da adoção da deusa Ártemis, Sardes fazia parte do reino da Grécia. Então a Grécia, diferente de outros reinos ou de outros impérios, eram vários reinos. Não era um império só, como babilônico e etc. Então, na Grécia você tinha vários reinos e Sardes é a capital do reino da Lídia. Então, no período da dominação grega, antes da dominação romana, você tinha lá uma deusa padroeira de Sardes e da Lídia. E o nome dessa deusa era Cibele. Qual é o nome da deusa, irmãos? Cibele. E de forma muito esquisita, Cibele é que é a deusa mãe, Cibele é que tem vários seios, Cibele é que tem uma roupa mística, e Cibele que é a deusa da fertilidade. O que se propõe então? Que em determinado momento houve uma fusão das duas deusas. Pegaram Cibele, Ártemis, fundiram as duas deusas e ficou a deusa Diana. Então você tem uma deusa da fertilidade, rainha dos céus, deusa mãe e etc. Que em Sardes tem um templo dedicado para a deusa Ártemis, mas que tem muito a ver com a deusa antes da dominação romana chamada Cibele. Pastor, por que isso é importante? Porque se você não entender o que eu vou explicar aqui, você vai ter dificuldade de entender a referência das estrelas nas mãos de Cristo e a ênfase de Cristo. Tens nome de que estás vivo, mas na verdade está morto. Então, como é um seminário, nós iremos mergulhar, mas eu preciso explicar, ok? Então vamos lá. Quem é Cibele? A deusa Cibele faz parte do que nós denominamos de mistérios eleusianos. O nome é complicado, mas a explicação é muito fácil. Por que mistérios eleusianos? Ali perto de Atenas, uma cidade chamada de Eleusis, por isso o nome eleusiano, descobriu-se um altar gigantesco. Nesse altar gigantesco, na cidade de Eleusis, descobriu
um ritual, né, alguns pergaminhos, que falavam sobre um ritual que unifica muitas religiões. Então dá-se o nome desta unificação de mistérios eleusianos. Eu vou explicar, é muito fácil. Por que mistérios eleusianos? No cristianismo, na mitologia egípcia, na mitologia grega, você tem princípios que são gerais, ou seja, que são das mesmas de religiões diferentes, mas que tem nessas religiões. Deixa eu tentar aqui me expressar melhor. Então, por exemplo, no cristianismo você tem morte e ressurreição. Sim ou não, irmãos? Sim, tem morte e ressurreição. Na mitologia egípcia, você também tem morte e ressurreição. Na mitologia grega, você também tem morte e ressurreição. Então, como você tem religiões diferentes, mas com alguns princípios semelhantes, dá-se o nome dessa unificação de morte e ressurreição de mistérios eleusianos. Neste altar gigantesco, havia uma placa dedicada a duas deusas. O nome da primeira deusa é chamada de Deméter, é uma deusa importantíssima no panteão grego. E o nome da segunda deusa é chamada de Perséfone. E Perséfone é a filha de Deméter. Agora preste atenção que a gente vai matar aqui as estrelas da mão de Cristo. Quem é Deméter? Deméter é a deusa da agricultura na mitologia grega. E Deméter teve uma relação sexual com Zeus. Essa relação sexual com Zeus gerou Perséfone. E Perséfone é uma deusa de uma beleza estonteante, ok? Não é uma beleza comum. Segundo os contos, quem olha para Perséfone se encanta, se apaixona. E por Perséfone ser muito bonita, todos os deuses do Olimpo disputam entre eles para ver quem vai casar com Perséfone. Mas parece que Perséfone não quer se casar. Então ela não dá oportunidade para outros deuses. Só que Perséfone nunca saiu do Olimpo, ela sempre viveu no Olimpo. Um certo dia, diz o conto grego, que Perséfone está no campo colhendo alguns frutos. E ela recebe a visita de um deus chamado Hades. E Hades é o tio de Perséfone. Hades rapta Perséfone e leva ela para o submundo. Agora você imagina, uma mãe perdeu a sua filha. Naturalmente, por ter perdido a sua filha, Deméter começa a se entristecer. Por ela ser a deusa da agricultura, a tristeza de Deméter desequilibra a ecologia e a terra não produz mais nada. O que os deuses do Olimpo percebem e decidem? Olha, se Deméter continuar triste por conta da história da filha, a terra não vai produzir mais nada. Então faremos o seguinte: vamos montar um grupo e vamos correr atrás dessa deusa chamada Perséfone. Eles correm todo mundo e acham Perséfone no submundo, em posse de Hades. Eles retornam a Deméter e dizem: Deméter, olha, nós achamos a tua filha, só que tem um problema aí. Ela está em posse de Hades. Como ela está em possessão de Hades, ninguém tem coragem de encarar Hades. Então Deméter vai até Zeus e diz: Zeus, a filha é minha, mas também é sua. E o seu irmão está com a nossa filha. Conversa com Hades para ver se ele libera Perséfone. Quando Zeus desce no Hades, já era tarde demais. Hades, de uma forma inteligente, havia dado para Perséfone o fruto da romã. E na mitologia grega, quem come o fruto da romã sela casamento. Perséfone havia casado com o próprio tio. Então os deuses fazem um trato. Qual é o trato? Eu permito Perséfone sair do submundo, do Hades, com uma cláusula. Qual é a cláusula? Ela é minha mulher. Então eu quero que ela retorne para o submundo a terça parte do ano. Então Perséfone passa 3 estações com a mãe, a 4ª estação passa com o seu marido. E é por isso que na mitologia grega o inverno chega e a terra não produz nada, porque Deméter volta a se entristecer, porque a sua filha é arrancada dela. E quando a filha retorna, você tem as estações produtivas da terra. Segundo o conto grego, os iniciados ao culto de Perséfone precisavam passar pelo Hades. Eu não sei como explicar para você
como funciona isso, não tem explicação. Mas de algum modo, quem quisesse servir a Perséfone tinha que passar pelo submundo e sair do submundo. Submundo é lugar de morte. Então, estes iniciados ao culto de Perséfone, ao entrarem no submundo e saírem do submundo, ressuscitavam e ganhavam de Perséfone uma estrela, e essa estrela era acompanhada da vida. Por isso eu digo, para você entender os textos sagrados, não basta só compreender os textos, você precisa de dados históricos. Então, o que é o símbolo da estrela? É o símbolo da vida, para aqueles que venceram a morte e ressuscitaram. Vou repetir para você, isto é muito fresco na cabeça de quem mora em Sardes. Quem vive em Sardes sabe que a estrela, na mitologia grega, é o símbolo da morte e ressurreição. Então Cristo está dizendo para eles: vocês não ouviram por aí que existe uma deusa que, quando é servida, dá a vocês a condição de vida para quem morreu e ressuscitou? Pois é, aqui nós também temos morte e ressurreição no cristianismo. Nós também temos morte e ressurreição. Agora redobre a sua atenção que você vai entender. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 24 e no versículo de número 15, é possível colocar na tela para a gente, por favor? Atos dos Apóstolos 24, versículo número 15, está escrito assim, ó: tendo esperança em Deus, como mesmo também esperam, que há de haver ressurreição de mortos. Há de haver o que, irmãos? Muita boca, pouca voz. Há de haver o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram aonde? Aonde? Ressuscitarão. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos o quê? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Perceberam? Assim como havia a ressurreição para o povo de Sardes na mitologia grega, há ressurreição no cristianismo. Só que a ressurreição do cristianismo, como nós lemos na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, há uma condicional no texto. Qual é a condicional? E os que morreram em Cristo. Não é quem morreu, é quem morreu em Cristo. Não é quem passou pelo Hades, é quem morreu em Cristo. Então Cristo está olhando para Sardes e está dizendo: está tendo um pequeno equívoco na igreja de Sardes. Vocês têm nome de que estão vivos, mas na verdade não estão. Só recebe a estrela da vida, só recebe condição de ressurreição quem está em mim. Qual é o problema de Sardes? Sardes, para toda a Rondônia, está viva porque tem culto, está viva porque tem mensagem, está viva porque tem instrumento, está viva porque tem liturgia, está viva porque tem congregados, está viva porque tem inário, está viva porque carrega a Bíblia. Mas Sardes
não vive em Cristo. Então Cristo está dizendo: eu não quero que o Sebijoque só levante a mão, só saiba o hino, só sabe abrir os textos sagrados, só tenha diploma de teologia, só cante bonito, só fale bonito. Eu quero que Sebijoque esteja vivendo em mim, para que quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitem primeiro e nós que estamos vivos sejamos transformados e encontramos com Cristo nos ares. Ora, isto me faz recordar, e cabe aqui como uma luva, e soltei até um vídeo no Instagram esses dias, que cai com perfeição, mas eu acho que Sebijoque não gosta mais de conhecimento, está chateado comigo, que eu estou demorando para entrar na mensagem. Só quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Claro, eu sei que você me olhar te agrada muito, porque... Brincadeira, vamos lá. Existem 3 textos que caem aqui como uma luva, e eu vou falar desses 3 textos e a gente vai mergulhar aqui agora. Quais são os textos? Ezequiel 8. Qual é o texto? Ezequiel 8, Ezequiel 9 e Ezequiel 37. Pastor Ítalo, olha isto aqui. A mesma coisa que acontece nesses 3 capítulos está acontecendo com Sardes, e aqui nós iremos mergulhar. Como eu disse, é um seminário, por isso eu estou explicando as coisas com mais paciência, mas vamos mergulhar aqui agora. O que está acontecendo no capítulo 8? Eu digo e vocês repitam: abominações no templo. Ok, é uma visão espiritual, pastor Gilberto. Então Deus pega Ezequiel pelo Espírito, não é fisicamente, e leva Ezequiel a olhar o templo e o que estava acontecendo dentro do templo. Ezequiel vê muitas coisas, dentre elas, uma estátua que causa ciúmes a Deus, escritas egípcias na parede, incensário que não faz parte da religião judaica, homens voltados para o sol, se não me engano, e assim sucessivamente. Então, dentro do templo, o povo está vivo, porque está em movimento. Então no capítulo 8, todo mundo está vivo. Todo mundo está o quê, irmãos? Vivo. Mas Deus está olhando e está dizendo: está todo mundo morto. Vou repetir, capítulo 8, todo mundo vivo, mas Deus está dizendo: está igual Sardes, está todo mundo morto, porque está no templo, mas com a vida destoada de viver em mim. O capítulo 9 é a consequência do 8. Então, se no 8 eles estão vivendo fora de Deus, no capítulo 9 vem a consequência. Qual é a consequência? E Ezequiel disse: eu vi 6 homens vindo da banda do norte, que aponta para a Babilônia. E quando esses homens chegaram em Jerusalém, havia entre eles um com tintureiro de escriba na cintura. Presta atenção. Esse homem que tinha um tintureiro também tinha uma caneta. Aí Deus disse: passa no meio lá do Sebijoque, porque vai ter morte. Mas ainda que exista um povo que não está vivendo em mim, há outro povo que está vivendo, e eu não vou punir os dois. Então molha a caneta na tinta e marca a testa, marcar aonde, irmãos? Daqueles que estão vivendo em mim. Então o anjo diz: guarde as armas. Antes de você matar todo mundo, existe um povo dentro do povo. Aí o anjo passa no Sebijoque e vai procurando os verdadeiros adoradores. A cada verdadeiro adorador que ele enxerga, ele está dizendo: todo mundo vivendo de uma forma, mas há um povo que não se corrompeu e como um pelicano no deserto está vivendo. Então ele vai, pega a tinta, Gilberto, e marca a testa de quem não se corrompeu. É verdadeiro adorador, receba uma marca na testa. É verdadeiro adorador, receba uma marca na testa. É verdadeiro adorador, receba uma marca na testa. Aí Ezequiel viu uma segunda ordem que era dada: mata todo mundo. Eu não quero ninguém vivo, mata todo mundo. Mulher, grávida, criança, jovem, adolescente, ancião. Mete a espada em todo mundo. Só não toca em quem tem a marca da verdadeira adoração ao meu nome. Então os anjos matavam quem não tinha marca, mas passavam distante de quem tinha a marca na testa. Sabe o que é interessante? Quem recebeu a marca foi para a Babilônia. Vou repetir: quem ficou vivo, claro, irmãos, teve povo que foi para o Egito e ficou espalhado em Samaria, e ficou mesmo em Jerusalém. Mas um povo seleto foi para a Babilônia.
Este povo que vai para a Babilônia são os ossos de Ezequiel 37. Então quem está na superfície do vale é quem recebeu a marca na testa. Então os ossos estão na superfície do vale. Agora presta atenção. Quem aqui já viu o Muro das Lamentações em Jerusalém? Levante a mão. Muro das Lamentações, o judeu fica balançando o corpo. Já viu? Onde eles ficam ali naquele muro orando. Bom, aquele muro no tempo de Cristo está a cerca de 4 metros acima do chão. Quantos metros? Quantos metros? De 4 a 6 metros. Porque tudo em Jerusalém é enterrado com o tempo. Então tudo que você escava em Jerusalém você acha, tá? Então você tem até um projeto lá em Jerusalém de você ficar chacoalhando as coisas assim. Tem gente que acha moeda romana, moeda lá do tempo de Cristo e assim sucessivamente. Então tudo é soterrado. Eu pergunto, a palavra sequíssimo, pastor Ari, está no superlativo. Se está no superlativo, os ossos estavam lá há muito tempo. Como é que os ossos não foram cobertos com o passar do tempo, pastor Ítalo? Por que que o vale não engoliu os ossos? Eles estão sequíssimos, mas na superfície, porque estes ossos têm a marca do capítulo de número 9. Que marca é essa? Diz o texto hebraico, marque com um sinal. Só que a palavra sinal no hebraico é um tav. A palavra tav, ou na verdade é uma letra, tav, é a última letra do alfabeto hebraico que representa a verdade. E eu expliquei recentemente que a palavra verdade se escreve no hebraico emet. E emet em hebraico se escreve com 3 letras, Aleph, Mem e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto, Mem está quase no meio, Tav é a letra final. O que é a verdade? Emet. A verdade é começo, meio e fim. Então quem vive em Cristo não precisa ficar se defendendo, porque a verdade permanece no começo, no meio e no fim. A mentira, seu oposto, se escreve sheker. Sheker em hebraico é shin, resh, ou sheker, sim, resh e kof. Ok? Que são as 3 últimas letras do alfabeto hebraico, que só perdem para Tav, que é a última. Essas 3 letras, sim, Resh e Kof, são letras que estão em ordem alfabética. Se a verdade é começo, meio e fim, a mentira é ordem alfabética. E todas as letras da palavra sheker têm uma perna só. Então a mentira é uma atrás da outra e uma apoiada na outra. Então todo mentiroso apoia-se na sua mentira e continua mentindo para poder se sustentar. O que Cristo está dizendo? Marque os verdadeiros. Marque os verdadeiros. Quem vive em Cristo ressuscita, mas passa por vales. Quem vive em Cristo ressuscita, mas passa por adversidades. Quem vive em Cristo, às vezes sofre tanto, que parece até que morreu. No capítulo 8, está todo mundo vivo, e Deus está dizendo, está todo mundo morto. No capítulo 37, para toda Rondônia, Sebijoque está morto, mas Deus está dizendo, está todo mundo vivo, está todo mundo vivo, está todo mundo vivo. Como está todo mundo vivo? Ele diz a Ezequiel, o que você vê? Eu vejo uma juventude com aparência de morta, porque quem tem 20, 19, 18, 25, no mundo, jamais estaria num seminário, abrindo mão do emprego, trocando data no serviço, perdendo dinheiro e curtição num feriado desse, para estar aqui sentado, ouvindo palestra de manhã, palestra de tarde, palestra à noite, dando glória a Deus misturado com aleluia. O mundo olha e diz, juventude morta, está perdendo a beleza e a flor da mocidade para servir aí a Assembleia de Deus. Aí Deus diz, está com cara de morto? Abra a boca e profetiza para quem tem a marca da verdade. Ezequiel disse, eu vou profetizar, mas não segundo a minha ordem, a ordem de Deus. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor, ligue cada osso ao seu osso. E Ezequiel disse, quando eu profetizei, eu vi um vento que começou a soprar, e quando o vento começou a soprar, cada osso foi ligando ao seu osso, e Deus me disse, profetiza pela segunda vez. E Ezequiel disse, e eu profetizei pela segunda vez, e na primeira vez houve ligadura, e na segunda vez houve revestimento. Ligadura,
revestimento. Ligadura, revestimento. Por que a profecia não foi de uma etapa só? Foi em duas: ligadura, vida espiritual; revestimento, vida terrena. Ligadura, vida espiritual; revestimento, vida terrena. Vamos ver quem está morto. Depois que o anjo passar na cidade de Rondônia, quem acha que está vivo, vivendo sem Cristo, na verdade estará morto e sem sucesso. Mas você que está seco, renunciando às paixões dessa vida, mas ligado em Cristo, quando a segunda profecia cantar, você terá revestimento sobre estes ossos. Alguém está entendendo e já está glorificando a Deus? Mas eu serei mais claro. Levante a sua mão mais alto que você puder, e não baixe a sua mão e olhe para mim, por favor. Quem tem vida espiritual abundante, consequentemente, tem a tendência de ter uma vida material extraordinária. Se não, o texto sagrado não diria: se vós estiverem em mim, vida espiritual, e a minha palavra estiver em vós, vida espiritual, pode pedir o que quiser e vos será feito para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Coloque a mão no ombro desse jovem que está ao seu lado, chacoalha ele e diga para ele: é por isso que todo mundo pode, mas você não pode. É por isso que todo mundo vai, mas você não vai. Quem tem a marca da adoração passa por um período de aparência de morte, mas ressuscita abençoado para a glória. Só quem é adorador de verdade, 1 minuto de glória, só quem é. Eu espero você adorar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu lhe dizer a marca de um verdadeiro adorador, para eu começar a encerrar. Nós conhecemos as pessoas por alguns modos, por exemplo, digitais, nome, biotipo, etnia ou raça, que na antropologia seria o estereotipo, o estereótipo da pessoa, e assim sucessivamente. Então eu conheço a pessoa pelo nome, raça, etnia, biotipo e rosto. Rosto é um símbolo de identidade. Então quando eu olho para alguém, eu sei quem a pessoa é. Alguém já confundiu alguém de costas? Já confundiu alguém? Você achou que era a pessoa e não é? Já pagou esse mico? Já passou? Você toca o nome da pessoa, quando vira você fala: ih, não era, não é a pessoa. Ou seja, Carlos tem vários. Eu falo negro. Negro tem vários. De 1,73 m, vários. Com 80 quilos, tem vários. Lindo, só eu, não existe outro. Então, por isso que um bandido, quando ele é preso, ele tapa o rosto. Por que ele tapa o rosto? Porque ele não quer ser identificado. Carlos tem vários, negro tem vários, 1,73 m tem vários, com 80 quilos tem vários, mas rosto é particular. Então quem tapa o rosto não é identificado. Aí Cristo diz: eu quero que quem olhe para a cara de vocês já veja de longe. Eu vou repetir isso aqui, não adianta se esconder. É você chegar na loja de roupa, alguém diz: ih, você é crente, não é? Você é do glória a Deus, não é? Você é do glória a Deus. Agora, como é que um adorador vive? Vou dar só um ponto aqui, porque eu preciso encerrar aqui a mensagem. Vou dar só um ponto. Qual um ponto? Lembra dos seres espirituais, isso aqui é extraordinário, que voavam em volta do trono, segundo a visão de Isaías? Esses seres são serafins. Cada um tinha 6 asas. Quantas asas? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então o que eles faziam para adorar, pastor Gilberto? Olhavam para o trono, pastor Rafael, e tapavam o rosto e dizia: santo, uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A cada santo que era dado, pastor Ítalo, Isaías dizia, e o templo sacudia. Olha, se você não der glória a Deus nisso aqui. Então você dizia: santo templo, vrum. Santo templo, vrum. Balançava. Por que balançava? Vou dizer só um segredo. Porque quando você cantar aqui dentro, você tem que cobrir a tua cara. Por que cobrir a cara? Porque quando Isaías chega no templo,
Ele está vendo quem está cantando, mas não está vendo o rosto de quem canta. Está vendo o rosto de quem está vendo quem está pregando, mas não vê o rosto de quem prega. Quem está cantando está dizendo o que para Isaías? Não olhe para nós, olhe para onde a nossa voz está apontando. E um dizia para o outro, olha o que ele dizia, olhava para o trono e dizia: você viu lá? Viu o quê? Não é o Carlos Júnior pregando, não. Você está vendo que está acima do Carlos Júnior, acima da Assembleia de Deus? Você está vendo o trono? Tô. É santo, hein? O outro conferia e dizia: é santo, hein? O outro acrescentava: é santo, e toda a Sebijoque está cheia da glória de Deus. Aí Jesus disse: nascido de mulher, não tem ninguém igual João Batista. As pessoas iam para o deserto ouvir João Batista pregar a mesma mensagem. Qual era a mensagem de João Batista? Techuvá, retorno. Era a mesma mensagem. Culto de domingo, arrependei-vos. De terça, arrependei-vos. De quinta, arrependei-vos. Congresso, arrependei-vos. Festividade, arrependei-vos. Escola bíblica, arrependei-vos. Lotado o culto de João Batista, começa o burburinho. Ele é o cara, ele é top, prega muito, canta muito. Quem você é? Que unção que você tem na vida? Ele disse: eu cubro a cara, eu não sou ninguém, eu sou aquele que não tenho nem direito de tirar. Olha aí, alguém está entendendo e já está dando glória a Deus. Eu só sou a voz, eu só sou o eco, eu não sou ninguém, eu sou a voz que aponta para aquele que é, para aquele que tem, para aquele que pode, para aquele que é verdade. Levante a sua mão assim, o mais alto que você puder. Eu vou mais uma vez aqui aplicar algo na sua vida, e não baixe a sua mão. Escuta o que eu vim lhe dizer. Você, quando cantar, não cante para aparecer. Você, quando pregar, não pregue para aparecer. Quem tem a marca da verdadeira adoração entende esse princípio. Quanto mais eu desapareço na nuvem da glória, mais Deus é glorificado, mais o templo é sacudido. Se tem adorador, é na força do teu glória que esse ginásio vai ser. Quem pode glorificar a Deus aí por um minuto? Olha ali, ó, já começou a sacudir. Eu espero você fechar os seus olhos e abrir a sua boca. Deixa eu ver quem veio para o Sebijoque adorar em espírito e em verdade. Marca no rosto. Eu concluo. Que maravilha. Que maravilha. Eu concluo agora. Encerro de fato. Lembra quando o texto sagrado diz assim, ó, para eu concluir: vigie, sim ou não? Sabe o que tinha em Sardes, pastor Ítalo? Uma fortaleza impenetrável. Termina aqui. Uma fortaleza impenetrável. Na antiguidade, pastor Ari, ninguém conseguia tomar Sardes. Só que um rei chamado Ciro da Pérsia, o Grande, disse: eu vou tomar Sardes, eu vou tomar Lídia. Um rei chamado de Cresso perdeu a primeira batalha, correu para a fortaleza. Resumidamente, Cresso ficou dentro da fortaleza e disse: aqui Ciro não me vence. Só que eu estou falando do Ciro, o Grande da Pérsia. Ele acampa na porta da cidade e diz: não saio daqui sem tomar a cidade. Quem me ouve, diga amém. Um grupo do exército de Ciro desgarra do grupo, dá a volta na cidade e vê que há um muro na cidade ali, pastor Gilberto, que ninguém está vigiando. Eles entram na cidade, tomam a cidade. Então, a primeira vez que Sardes caiu, ou Lídia caiu por causa de vigilância. O que Cristo está dizendo? Se você não vigiar, eu virei como ladrão. E lá em Sardes, na Lídia, você tem um rio. Você tem um rio que produzia ouro em pó. Irmão, era tanta riqueza que os gregos diziam que ali estava o rio do rei Midas. Todo mundo aqui conhece quem é o rei Midas? Quem quer aprender, diga amém. Vem no período da tarde que eu explico. Senão você não volta. Então, o rio do rei Midas. Então a cidade é rica por dentro. Rica por onde? Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o de dentro. O de dentro. Aí Cristo diz: eu vou entrar na tua cidade e vou arrancar a tua riqueza. Isso me faz recordar, e aqui encerro, do texto de Cantares de Salomão, capítulo 5.
Então você tem naquele texto de Cantares, a mulher, né, a mulher esperando o noivo. Por que eu sei que ela está esperando o noivo? Porque a mão dela tem mirra. A mão dela tem o quê, irmãos? O que as mulheres faziam? Para elas terem relação íntima com o marido, elas pegavam assim, pastor Rafael, mirra na mão e passava na cama. Entendeu? Perfumava a cama. Então ela já está perfumando a cama sem o esposo. Aqui já tem uma lição. O culto não começa aqui. Se eu sei que eu vou encontrar o meu esposo, eu já vou me perfumando com adoração antes dele me visitar. Vou me perfumando. Já vou me perfumando. Só que o noivo demora. O noivo quer? Não é que ele demora, ele vem quando ele quer. Qual é a função da noiva? Vou esperar vigilante. Mas vai dando quase meio-dia, a fome vai apertando, porque eu sei que muita gente veio direto. Por isso que eu estou olhando para a cara de alguém, está com cara de arroz, outro com cara de feijão, outro desesperado para comer. Ó, eu vou concluir aqui. Então, ela vai ver na hora e diz assim: seminário não é congresso, né? Demora muito e a mensagem vai dar quase meio-dia e o noivo nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Ela apaga o candelabro e deita. Quando ela deita, quem é que chega de madrugada? O marido. Quando ele mete a mão na porta, pastor Ari, ele tenta abrir, a porta está trancada. Porque quem está dormindo já fechou a porta. Quem veio para cá desligado, já fechou a porta. Aí Cristo está aqui desde as 8h30. Deixa eu entrar. Está entendendo? Deixa eu entrar. Ela diz: como é que eu vou levantar? Mas aí tem um texto esquisito. Ela diz assim, ó: eu dormia, mas meu coração velava. Como é que alguém dorme e ouve a batida? Ela está dizendo o seguinte: a minha carne dizia: 8 horas de viagem, nem tomei café direito, nem deu tempo de trocar de roupa, vim para cá. A carne diz: deixa para adorar mais tarde, descansa. Mas o Espírito está dizendo: não descansa não, que CBJ só vai ter ano que vem de novo. Olha aí, alguém já está entendendo? Só vai ter ano que vem de novo. Só ano que vem. Ou é agora ou nunca. Aí ela deitada não levanta. Como ela não levanta, o noivo vai embora. O noivo vai o quê? Quando ele vai embora, ela perde 4 coisas. 4 coisas. Se você não acordar no CBJ, você vai perder 4 coisas neste evento. O quê? Primeiro, a mirra vai escorrer. Ela fica desesperada, o batimento cardíaco começa a acelerar, ela começa a suar. Começa a suar, a mirra vai saindo da mão. Então ela diz: a minha mão gotejava a mirra. Sabe o que ela está dizendo? Quando eu não atendo, quando ele me chama, a minha essência vai embora. Segundo ponto, ela diz: olha, tem um outro porém, eu fiquei fora de mim, porque depois que eu perco a essência, eu não me reconheço mais. Terceiro, procurei e não achei. Quarto, chamei, ele não me respondeu. Sabe o que ela faz? Eu não vou deixar o culto terminar, eu vendo que eu estou perdendo a essência, enquanto tem muitos outros recebendo, e eu vou ficar aqui chupando o dedo, de forma nenhuma. Eu vou reagir. Ela se levanta, calça e vai atrás do marido. No capítulo 3, o marido está com ela. O marido está com quem? E aí o soldado da cidade tem raiva dela, mas não pode bater nela. Porque quando você está em Cristo, o sistema quer te machucar, mas o sistema não toca com quem está casado. Vai dar glória a Deus ou você está economizando? No capítulo 5, ela perdeu o marido, então ela apanha do sistema. Depois que ela toma, como é que vocês chamam aqui em Rondônia? Surra, coça, peia, a coça bem dada. Depois que ela toma uma coça bem dada, ela volta para o jardim. Sabe onde está o marido? No jardim. Eu encerro aqui agora. Até quando você vai apanhar?
para voltar para o jardim da adoração de Deus? Até quando Ele vai ter que te apertar para você voltar para a essência da adoração? Se eu fosse você agora, esta manhã, eu dizia: pode marcar minha testa, Senhor, que eu estou vigilante e quero voltar à essência. Quantos querem viver a essência da adoração? Fica de pé comigo, glorificando o nome do Cordeiro de Deus. Nem olhe para esse jovem, só acotovele ele, nem olhe, para não constranger, e diga para ele: se você não é adorador, desfaça e vai para a cantina, porque agora eu vou adorar aquele que é maior do que eu, que me salvou, que me transformou. Cadê os adoradores de verdade? Cadê os que gostam de adorar ao Pai? Feche os seus olhos por um minuto, por favor. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Ítalo, você me permite cantar um hino? Posso cantar um hino? Posso? Me dá um dó sustenido maior. Maior, dó sustenido maior. Maior. Isso. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. Você está tímido? Cante. Os filhos já estão chegando. Agora somos dois ou três. Encontre meu coração disposto a todos os versos e canções, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o cante, teu é o domínio e o poder. Teu é o reino. Cante esse episódio. Teu é o domínio e o poder. Cadê os que tem a marca? Cante. Diga só, Ele é santo, como o serafins cantavam. Diga: santo és. Isso, isso, isso. Santo és. Não há outro como tu. Tá fraco, mais forte. Santo és. Santo és. Isso, se solte, adorador. Vamos. Santo és. Não há outro como tu. Eu preciso concluir, eu quero orar por você. Alguém está sentindo a doce presença do Espírito? Cadê os batizados com o Espírito Santo que podem falar em línguas espirituais aí agora? Cadê os que talvez estão com aparência de triste, cansados, machucados, perseguidos, mas cheios da graça de Deus? Ossos secos, recebam
da parte de Deus. Eu quero voltar ao jardim. Já não oro mais como antes. Já não leio mais a Bíblia como antes. E eu não quero perder a minha riqueza, porque ele vem como um ladrão. É como um abrir e fechar de olhos. Eu quero estar preparado. Se você quer esse renovo, se você quer ser batizado no fogo do Espírito de Deus, eu quero ter o privilégio de orar junto com você. Vem pra cá que eu quero orar. Vem pra frente que eu quero orar. Vem pra frente que eu quero orar. Vem. Eu quero renovo. Eu sou adorador, pastor, mas sabe, alguma coisa me apagou. Dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que vento forte é você e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Cante! É tudo sobre você. Eu também vou subir. Só os adoradores, cante! Eu vou subir um monte. Você tá tímido? Vamos! Até te encontrar. Eu vou entrar na... Olha aí, já começou, nós nem orar. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir no monte que muitos desistiram. Cadê os adoradores? Jesus vai falar, eu vou entrar na casa. Não me tira o medo. Senhor, visita esta juventude. Aonde houver um coração sincero, disposto a receber a presença do Teu Espírito. Ó Deus, assim como os serafins cantavam e o templo sacudia, nós cantamos com uma intenção só. Sacode este templo com a Tua glória. 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 Sacode este templo. Olha aí, olha aí, olha aí. Receba, receba, receba. Batiza Jesus com o Teu Espírito Santo. Receba renovo. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas, abra a sua boca. Eis que se levantou sobre o vale um grande exército. Olha aí, hoje se levanta um grande exército. Hoje se levanta um grande exército. Hoje se levanta um grande exército. Só quem é um dos tais, só os que é um dos tais, um dos tais, um dos tais. Meu Deus, meu Deus. Se o diabo pensou que você vinha parando, se o diabo achava que você vinha cabisbaixo, desistindo da vida, o Sebijoc que vai marcar a tua vida em 2022 será o ano de você voar como uma águia, voa alto. Olha aí, ó. Quanto mais glória, melhor. Quanto mais aleluia, melhor. E um dizia para o outro: Santo, 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 Santo. Meu Deus! Aqui já tem alguém voltando para o jardim, pastor Ítalo. Aqui, pastor Gilberto, tem pessoas voltando para o jardim secreto. Jovens prostrados na adoração. Pastor Rafael, aqui tem pessoas voltando para o jardim secreto.
A essência não será perdida. A essência não será perdida. Só bater que eu vou abrir pra você. Aí na galeria o Espírito de Deus também passeia. Aí no fundo da igreja o Espírito de Deus também passeia. Só bater que eu vou abrir pra você. Eu já com as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata! Maranata. Estou sentindo uma graça da parte de Deus. Ele está dizendo: você sabe onde me achar, você sabe onde me encontrar. É no jardim secreto, é no meio da adoração que habita o Senhor, é no meio dos louvores. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Cante! Maranata, Maranata. Tem fogo, Ítalo! Eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu Deus, meu Deus! Meu noivo esperado, eu amo a mim. Já começou a visitar a galeria aí, então! Morar em mim, pode morar. Tá esquisito esse ano, CBJ! Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo assim. Pode morar, pode morar. Já coloquei as minhas. Estou só. Vamos dançar. Maranata. Coloquei as minhas. Cante, cante, cante. Estou só. Vamos dançar.